E amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, graça e paz da parte do nosso Senhor, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, mas eu tenho certeza que é o desejo do coração de Deus. Estar com você, te abençoar, confortar e consolar o seu coração. Aquele que pede, recebe, não se esqueça disso. Aquele que busca, esse encontra. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Então não desanime. Então, querido, querida, não perca tempo. Os dias são maus, os dias são angustiosos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Meu nome é Ronaldo Nascimento, eu sou aqui de São João del Rei, da igreja metodista em São João del Rei. E eu quero trazer este pequeno estudo para você, compartilhar com você esta palavra desta quinta-feira, no nome de Jesus, uma quinta de estudo da palavra, uma quinta de um bate-papo da palavra do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Antes de mais nada, feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, eu oro agora para que este homem, esta mulher de Deus, possa, Deus, receber esta palavra no seu coração, a fim de que, ó Deus amado, o Senhor venha revelar a sua vontade, o Senhor venha revelar a perfeita, agradável vontade do Senhor para cada homem e mulher que ouvir esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um profeta, daqueles profetas considerados profetas menores, lembrando que a Bíblia ela não está organizada de forma cronológica. Então a gente vai ver que este profeta, se fosse organizado de forma cronológica, a gente deveria fazer algumas alterações, mas enfim. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Abacuque. Abacuque é muito conhecido no meio evangélico, mesmo porque se canta muito Abacuque, sobretudo Abacuque capítulo de número 3, né? Que fala ainda que a figueira não floresça, que não haja vide no campo. É um texto muito conhecido, né? Um texto assim de ânimo, é um texto assim que a gente canta lembrando da confiança que nós temos em Deus, em nome de Jesus. O profeta Abacuque, gente, para vocês terem uma ideia, é um dos profetas do período pré-exílico, ou seja, o profeta Abacuque ele viveu antes da nação de Israel subir cativa ou descer cativa para a Babilônia. Antes da nação de Israel cair sobre as mãos de Nabucodonosor, também o profeta Abacuque já estava profetizando sobre este assunto. Por isso que eu falo que se a gente fosse organizar de forma cronológica, ele não deveria estar ali onde ele deveria estar alguns livros antes, mas isso não tem importância. O que é importante é você conhecer, ler sobre o profeta Abacuque, que é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Se você talvez, eu não sei se você já teve curiosidade de ler, se não, leia. Se não teve, leia agora, procure na sua Bíblia. De repente você não vai conseguir achar fácil, né? Então você pode pesquisar lá no índice da sua Bíblia e ler sobre o profeta Abacuque. E aí nós vamos ler Abacuque, capítulo de número 3. O livro do profeta Abacuque ele só tem 3 capítulos. É um livrinho pequenininho, né? Um livrinho fácil de ler. 3 capítulos apenas e nós vamos discorrer um pouco sobre o assunto. Mas Abacuque, capítulo de número 3, primeiro, verso número 2. Então, primeiro, Abacuque 3, 2 diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora lá no verso de número 17, esse já é conhecido, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que é o texto que nós mais conhecemos, ou que a igreja mais conhece sobre o livro de Abacuque. Abacuque é um livro curtinho, como eu disse, 3 capítulos apenas. E, gente, é interessante a gente observar
porque ainda que Abacuque seja considerado um profeta, Abacuque, no livro dele, ele não se dirige diretamente à nação de Israel. Abacuque aqui não está falando com o povo. Uma tônica muito forte, uma característica muito forte daquele que se considera como profeta, aquele que é identificado como profeta, é aquele que fala ao povo sendo boca de Deus, não é? E normalmente um profeta ele surge quando o povo está fazendo tudo errado. E aí vem o profeta como boca de Deus e abre os decretos. Se lembre lá do profeta Jonas, né? Que Nínive estava fazendo tudo errado e aí ele foi lá e percorreu a cidade durante uma semana. Ele falou, olha, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E no final a cidade toda se arrependeu. Então uma característica do profeta é essa, ele tem uma palavra dura. O profeta não vem para passar a mão na cabeça. O profeta, observe os profetas, profeta Natã, profeta Samuel, né, que pegou espada e partiu um camarada no meio, na frente do rei, diante do rei, né, sem dó nem piedade. Então, normalmente o profeta ele tem uma palavra dura, uma palavra que ninguém quer ouvir. Mas, ainda que Abacuque seja considerado um profeta, e aí a classificação dele como profeta menor, porque o livro é pequeno, ele não se dirige ao povo. Ele não fala diretamente com a nação de Israel. Aliás, isso aqui é o escrito da comunhão do profeta Abacuque. São 3 capítulos onde no primeiro ele angustiado, aliás, Abacuque nesse livro, a gente observa que ele tinha 2 angústias. A primeira ele estava angustiado pela nação de Israel, por aquele povo estar tão corrupto, por aquele povo estar fazendo tanta coisa errada, por aquele povo ter se afastado de Deus, por aquele povo estar obedecendo aos preceitos mundanos. Aquele povo estava mais cruel do que o povo do mundo. Lá no capítulo no capítulo de número 1, Abacuque fala, oh, Deus, como assim? Que eu estou gritando, Senhor, e o Senhor não está me escutando. O povo está fazendo tudo errado, meu Deus. O povo que se diz povo de Deus, porque aqui ele está falando com Deus, orando a Deus, clamando a Deus, ele não está orando a despeito de todas as nações ao redor de Israel, as nações pagãs, não. Ele está falando sobre o povo escolhido. Ele está falando de uma nação que havia recebido a marca da promessa de Deus. Ele está falando de um povo que foi resgatado, liberto, que recebeu a promessa e, não obstante a tudo isso, estava fazendo tudo errado. Se esqueceram de Deus, andavam por caminhos distantes de Deus. E aí ele fala, até quando eu vou clamar ao Senhor e o Senhor não escuta? Olha, o povo está fazendo tudo errado. E ele fala assim, a justiça é frouxa. Não há justiça, porque o justo está padecendo por conta do pecador. O justo está pagando a conta do pecador, Deus. Essa era a primeira angústia de Abacuque, de ver aquele povo, uma nação grande, uma nação próspera, uma nação rica, e aí uma nação que agora deu as costas para Deus. Uma nação que, Deus não existe. Isso aí é uma construção social. Essa questão de Deus é uma construção social. Essa questão de Deus é um costume, não é um folclore. E aí Abacuque fica apavorado. Meu Deus, como assim, Deus? O povo, ele é angustiado com tanta coisa errada que o povo estava fazendo, com tanta coisa errada que o povo estava... E aí, no meio dessa oração, Deus aparece para Abacuque e fala com ele. No meio desse clamor, porque ele resolve se colocar diante de Deus em favor de um povo que não merecia. Ele resolve se colocar diante de Deus e clamar por um povo que estava rasgando. Gente, aquele povo tinha um compêndio de leis mosaicas, centenas de leis que eles tiraram dos 10 mandamentos. Povo que tinham uma lei complexa, uma lei pronta, uma lei estabelecida. E agora o povo está fazendo tudo errado e ele fala, tá vendo? Esse povo está errando por querer, eles sabem que estão errando. No meio dessa oração, Deus aparece para ele e fala, tá vendo, Abacuque?
Então esse é um profeta que não fala diretamente com o povo, mas o seu livro ganha inspiração e chega depois até a nação de Israel. Porque a nação de Israel, como eu disse, é um profeta pré-exílico, é um profeta que depois vai ser conhecido no exílio, porque quando o povo foi castigado por causa do seu pecado, eles começaram a voltar para Deus, a correr de volta para Deus, a querer buscar entendimento do que estava acontecendo. E aí um deles foi o profeta Abacuque. E aí Deus fala com o profeta, Deus fala com ele, fala, olha, o povo está acontecendo isso porque é opção do povo. Essa maldade está acontecendo, não é porque eu abri as portas dos céus para demônios agirem sobre a terra. Não, tudo isso sucede sobre a terra, tudo isso sucede sobre o povo, porque o povo optou por fazer isso. O povo decidiu fazer isso, Abacuque. Não sou eu que estou mandando a desgraça, o aperto, a opressão, não. É o povo. Quando o povo resolve viver longe de Deus, quando o povo decide, quando ele acha que ele é senhor da sua vida e decide tomar as rédeas da sua vida e de maneira ímpia, fraudulenta, agir sobre as outras pessoas, o mal impera, o mal prevalece. E aí Abacuque, ao perceber o que Deus estava falando com ele, Abacuque se angustia pela segunda vez. Porque Deus fala com Abacuque, Abacuque, meu filho, fica tranquilo. Esse povo está fazendo errado, mas eu vou trazer lá da terra dos caldeus um povo poderoso para dizimar essa nação, para castigar essa nação. Deus estava falando sobre o Império Babilônico, Deus estava falando sobre Nabucodonosor, sobre o império. Deus descreve aqui que é um império tão gigante que ele marcha de uma ponta a outra da terra e onde passa, extermina. E aí Abacuque fica apavorado, porque parece que o remédio que Deus está dando é mais amargo do que o problema que o povo está vivendo. Abacuque fica desesperado, se já estava ruim, agora vai piorar. Se já estava complicado para o povo de Deus ali, para o justo, para aquele que queria fazer a coisa certa e estava sofrendo por conta do pecado da nação, agora o negócio vai piorar, porque vai vir um povo perverso, terrível, um povo que vai tomar tudo, vai queimar tudo, vai matar, vai... E aí ele fica mais angustiado. E agora, Senhor, meu Deus, se estava ruim, piorou, Pai. E aí ele se angustia pela segunda vez. Pela segunda vez, ele não acredita. Desgraça pouco é bobagem, né, às vezes. E aí ele fala assim que Deus ele não pode ver o mal. Mas não é que Deus não pode ver o mal porque ele não enxerga o mal. É na perspectiva de que Deus, ele não compactua com o mal. E aí a ficha dele começa a cair, porque ele fala que Deus ele não pode ver o mal. Ou Deus ele não pode se misturar com o mal. Ou Deus ele não pode ser conivente com o mal. Deus ele não pode se misturar com essa prática profana que aquele povo que é escolhido, que tem os mandamentos, que tem a promessa, que tem o chamado, que tem a marca. Aquele povo fazendo tudo errado e Deus não pode deixar que o nome dele, que as nações ao redor olhavam para a nação de Israel e falavam, olha, não é essa a nação do Deus único? Não é essa a nação do Deus Jeová? Não é essa a nação do Deus que tirou esse povo da escravidão do Egito? Não é essa a nação do Deus que eles dizem que eles são os escolhidos? E agora? Que Deus é esse que deixa tudo acontecer? É nesse contexto que Abacuque fala que Deus ele não pode ver o mal, participar do mal, compactuar com o mal. E aí ele entende que o que sobreviria sobre a nação de Israel seria uma dura pena, um duro castigo, mas que seria pedagógico. E aí agora entra o texto que eu li com vocês aqui, né? Abacuque, capítulo de número 3, né? Primeiro verso número 2. Ele fala assim, tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações
e me sinto alarmado. Então ele fica assim agora, meu Deus, eu estou ouvindo que o Senhor está falando comigo. Eu estou ouvindo que, Deus, agora o negócio vai ficar feio. Eu estou ouvindo aqui que agora a coisa vai ficar apertada, o estreito vai acontecer. Mas ele entende que quando Deus está fazendo isso é para o bem do povo. E ele fala assim, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Porque ele sabia que seria uma opressão que iria durar alguns anos, vários anos. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. E ele fala assim, olha, então durante o tempo, Senhor, que o Senhor apertar esse povo, aviva esse povo mesmo, há um remanescente no meio desse povo. Sim, Deus, eu creio que não é somente eu aqui, Abacuque, mas que existem outras pessoas que têm um coração justo, outras pessoas que têm se desviado do mal, outras pessoas que têm buscado o Senhor. Então, Deus, aviva esta obra no coração desse povo, porque aquele que está perdido, Deus. Age mesmo com ira. Mas no final do verso número 2 ele fala assim, lembra-te da tua misericórdia. Deus, ó, pode fazer porque eu sei que o Senhor vai fazer, mas Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. O bacana é que no capítulo de número 2, que ele já estava orando, clamando ao Senhor, e Abacuque fala assim, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Gente, isso é tremendo demais, isso é poderoso demais. Abacuque fala assim, olha, eu já orei, eu já clamei, o negócio está feio, mas agora eu vou estar aqui. Eu vou esperar Deus falar comigo. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, é poderoso. E eu vou me colocar aqui na minha torre de vigia. Ele tinha um lugar de oração, ele tinha um lugar onde ele buscava Deus, ele tinha um lugar onde ele se colocava na presença do Deus Todo-Poderoso. A nação podia estar de cabeça para baixo, o povo podia estar completamente corrompido, ímpio, mas ele, Abacuque, sabia da sua responsabilidade individual. Ele, Abacuque, sabia que ele tinha que fazer a parte dele. Se ele fosse esperar a justiça do homem, ele mesmo fala que a justiça era frouxa. Se ele fosse esperar pela bondade do coração dos legisladores, dos senhores, dos doutores da lei, da população em geral, mas ele fala assim, olha, eu vou me colocar na minha torre de vigia. E quando ele fala isso, a gente percebe que Abacuque orava incessantemente, durante um período do dia inteiro, 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele estava orando, estava clamando ao Senhor, e ele fala, eu vou ficar aqui, enquanto Deus não falar comigo, enquanto eu não ouvir a voz do Senhor, eu não saio deste lugar, eu não arredo o meu pé deste lugar, porque Ele falará comigo. Assim diz Abacuque. E aí entra, né, no verso, a partir do verso 17, capítulo 3, que ele fala, né, então Deus, ainda que tudo vai acontecer mesmo, vai vir um povo, vai marchar sobre a nação de Israel, vão consumir tudo, vão queimar tudo, vão roubar tudo, vai colocar todo mundo preso, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, porque onde o exército de Babilônia pisava, nem capim nascia, porque o negócio era terrível. Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira desapareça, minta, olha, não vai ter mais, acabou. E os campos não produzem o mantimento, acabou, lascou de verde e amarelo, não tem mais solução, ai. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, aqui é não só o sustento do leite, da carne, mas também o animal para o sacrifício. Ainda que agora em Israel, em Jerusalém, acabe agora a cerimônia, acabe o sacrifício diário, contínuo, perpétuo ao Senhor, porque as ovelhas vão ser arrebatadas, não vai ter animal mais para o sacrifício, não vai ter mais o sacerdote fazendo a expiação pelo pecado do povo. Ainda assim, ele fala, todavia, palavra forte,
que ele vem numa sequência, vai acontecer desgraça, fome, peste, a gente não vai conseguir mais cultuar a Deus, não tem como mais buscar Deus, porque até o lugar da adoração vai ser queimado, quebrado, derrubado, até os animais de sacrifício vão ser roubados. Todavia, mas porém, entretanto, contudo, todavia, ele faz uma pausa. Ele agora fala assim, espera aí, povo, calma aí. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que tudo esteja complicado, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou confiar. Eu espero no Deus da minha salvação. Eu espero no Deus que pode todas as coisas, que me livra do mal. Eu espero no Deus santo, que não perdeu o controle do rumo, da história, da humanidade. Ele não perdeu, então eu louvo, eu espero nele, em nome de Jesus. Este ensino, gente, do profeta Abacuque, ele é mais contemporâneo, ele é mais atual do que nunca. Porque aqui fala primeiro da corrupção geral do povo escolhido. Eu não estou falando agora do mundo, eu não estou falando agora das pessoas que não creem em Deus. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Eu estou falando do povo que se diz povo de Deus. Eu estou falando do povo que se diz povo resgatado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E ainda que haja corrupção no meio desse povo, ainda que haja corrupção no meio da igreja, gente, infelizmente a igreja... as notícias, o testemunho que muita gente tem dado é contrário. Tem rasgado a Bíblia e falado assim, Deus não existe nada. A interpretação pessoal tem tomado conta dos púlpitos. A filosofia humana tem rasgado a doutrina da Bíblia. E aí, ainda que tudo isso aconteça, porque Deus agora permitiu, Deus está permitindo, gente, tudo isso que está ocorrendo no mundo com a igreja do Senhor Jesus, você acha que Deus não permitiu? Porque Deus olha para o coração do homem, Ele olha para a igreja dele, que não é uma igreja relevante. E aí eu não estou generalizando. Obviamente que tem ministérios que focam mesmo nas coisas de Deus, mas num geral, se você olhar para dentro da igreja, observe mesmo quem são os crentes de hoje, crente água com açúcar mesmo, crente que não quer levar em consideração as verdades da palavra, porque hoje é tudo relativo, nada é absoluto mais. Hoje é muito complicado, por exemplo, um pastor formar uma liderança coesa, ele tirar do meio da igreja 10, 12 homens, mulheres, pessoas, irmãos e irmãs, varões, varoas valorosas, que entendem o significado do chamado e que mesmo na ausência do pastor, a igreja continua caminhando. Perceba que quando o seu pastor falta, o que acontece com a igreja? 70% da igreja nem aparece mais, 70% da igreja fica em casa, o pastor não vai. Porque há uma corrupção tão grande nesse coração que a pessoa acha que a presença de Deus está vinculada somente a um homem. Hoje não há mais os pastores, os líderes, os missionários, os evangelistas, eles não têm mais conseguido trazer para si um povo junto dele, mas com foco no reino de Deus. E aí, esse tempo de Abacuque é o mesmo do nosso tempo de agora, meus irmãos, minhas irmãs. Um tempo onde as pessoas se corromperam. Eu não falo do povo do mundo, eu falo da igreja mesmo, eu falo de mim, de você, de nós. A gente precisa aceitar isso. Nós temos falado muito sobre os avivalistas ou os movimentos de avivamento, de batismo no Espírito Santo ao longo da história da igreja cristã. Se você fizer um estudo, colocar uma lupa e fizer um estudo detalhado sobre cada movimento ao longo da história, né? William Tyndale, que morreu para poder escrever a Bíblia, para deixar a Bíblia acessível, né, na língua inglesa para os ingleses. O movimento dos morávios ou moravianos, Jonathan Edwards, John Wesley, você vai perceber que
quando aqueles homens estavam ali envolvidos na obra, o fogo desceu, o Espírito Santo batizou, coisas aconteceram, mas depois que aqueles homens se foram, as coisas foram gradativamente se acomodando, como esse povo aqui. Gente, Deus falava, aquele povo via Deus falando. Quando Moisés tirou aquele povo da escravidão do Egito, aquele povo via Deus falando com Moisés lá no monte. O monte fumegava, ardia, pegava fogo. O negócio era doido, tremendo. Relâmpago, trovão, nuvem. E eles ficavam apavorados. Por isso que ele falou assim, não, é melhor você, Moisés, falar com Deus do que a gente. Sabe como é que é, né, Moisés? Melhor você aí, né? Você pode falar com Deus, a gente fica aqui embaixo. Tá tudo bem. Não é igual hoje, povo de Deus. A gente coloca nas costas do pastor, do líder, tudo e fala, vai lá e faz, meu filho. Deus vai falar contigo. Não, é melhor que fale com você. É melhor que seja contigo. E nós aqui, a gente recebe por meio de você. Cara de pau, cara de tacho. Você não tem vergonha dessa cara lisa e redonda sua, não? É para você corar de vergonha. Assim como Abacuque fala, Deus, eu me indigno por isso. Eu fico indignado, Senhor. Eu não posso aceitar em nome de Jesus. Eu não posso crer que o teu povo está tão corrupto, o teu povo está tão distante do Senhor, porque foi um sentimento de indignação, de angústia, de amargura que tomou conta daquele homem. Por isso este livro tão maravilhoso. Faça isso. Eu te desafio agora, você, assim como Abacuque, que ele lá na sua torre de vigia, no seu lugar de oração, no seu lugar de prostrar, de chorar, eu fico imaginando Abacuque chorando, desesperadamente chorando, porque ele não via mais solução. Principalmente depois que Deus falou que o negócio ia apertar, ia ficar pior. Aí que ele ficou desesperado. Mas no final eu falo assim, não, amém. Todavia, eu me alegro no Senhor. Deus permite que você se entristeça, que você chore, que você questione. Abacuque questionou Deus, sabia disso? Leia o texto, leia o livro do profeta Abacuque. Abacuque questionava Deus, mas o Senhor vai deixar? Como assim? O Senhor não é Deus? O Senhor não é o Todo-Poderoso? O Senhor não é o único, aquele que era, que é e que é de vir? O Senhor vai deixar? Como assim, Deus? Deus até permite que na nossa angústia a gente use palavras que talvez, se a gente parasse para pensar, a gente não ia usar nunca para Deus. Nunca, jamais. Mas Deus espera que no final dessa oração, assim como na oração do Pai Nosso, que no final da oração fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Então na sua oração agora, querido, quero que você fique indignado mesmo, indignado. Você percebe que o povo está acostumando agora a ficar do jeito que está? Eu falei, eu acho que foi no vídeo passado, né? No começo da pandemia, nas primeiras lives de culto, a gente observava aí uma média de 40, 45, 50 pessoas, 50 aparelhos conectados ao vivo. Então vamos multiplicar por 2, né? 150, 200 pessoas talvez, né? E no decorrer da semana outras tantas vendo. Agora você vê live, vê cultos ao vivo aí com 15 pessoas participando do culto, porque culto a gente não assiste, a gente participa. A gente vê 15 pessoas. Estudo da palavra, sabe esse estudo é agora? Olha aí para você ver. Deve ter 3 pessoas, 4 pessoas se tiver. Lá atrás tinha muita gente quando começou, mas agora o povo está acostumando. Está compactando, assentando, né? Acostumando. Isso é um perigo total. Porque quando Deus falou com Abacuque, um tempo depois, Deus enviou sobre a nação de Israel o seu decreto. O império babilônico marchou sobre Israel, pisou, queimou, destruiu Jerusalém, levou tudo que tinha para a Babilônia. Bom, a Babilônia, mais do que nunca hoje, 2020, nós estamos em junho, finalzinho de junho de 2020,
a Babilônia, né? Babel, a confusão, a cidade da confusão, a cidade da corrupção, o sistema da confusão, da corrupção, do mal se estabelece cada vez mais e Deus permitindo isso, para que surja no meio da igreja Abacuques, Jeremias, para que surja no meio da igreja profetas, para que surja no meio da igreja pessoas que vão chorar, que vão ficar indignados, que vão rasgar o seu coração e falar: pai, isso não está certo, Deus, em nome de Jesus. Bom, aqui Deus avisa e dá o decreto para Abacuque, porque ele fala o que vai acontecer. Nós também já sabemos o que vai acontecer a essa terra, e nós já sabemos o que vai acontecer ao ser humano. Nós já sabemos. Mas não é por causa disso. A gente tem, nas últimas 2 semanas, eu tenho visto aí o debate, né, aqui no grupo da escola bíblica, falando sobre a volta de Jesus e tal, e talvez alguns tenham pensado ou falado: então se Jesus já está voltando, eu não vou fazer nada. Muito pelo contrário, bonitão! Você precisa continuar a manter o seu foco, a sua fé em Jesus. Tá vendo que igreja não salva? Se você achava que estava ali salvinho de Jesus ali, bonitinho, com um coraçãozinho na igreja, e agora você está percebendo que a chapa é mais quente do que nunca. Então igreja não te leva para Jesus, pastor não te leva para Jesus, é você e Deus. Tá bom, bonitão? Então agora é contigo, tá? Você pode sim depender do seu pastor, liga para ele, fala: bonitão, vem aqui em casa, ou bonitão, ora por mim, ou bonitão, me visita, em nome de Jesus, intercede, sabe? Lógico, Deus levanta líderes sobre a gente, sobre a igreja, para nos abençoar, mas a sua parte você não pode escapar não, queridão. E aí, não vamos fazer mais planos. Então Jesus está voltando, então eu vou agora cruzar os meus braços. Não vou fazer mais nada, porque já não há mais nada o que fazer. Bonitão de Jesus, faça planos, sabe? Projete mesmo para daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos. Eu não sei quando Jesus voltará. Breve ele vem. Mas faça planos, querido, porque olha só, Abacuque fala assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no meu Deus da minha salvação. Bom, já que eu estou salvo, isso é forte demais, eu creio. Se você tem essa certeza, já que eu estou salvo, vou exultar o meu Deus, vou glorificar, vou fazer planos sim, vou buscar sim, obstinadamente aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito que é bênção para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Não vou abandonar, não vou virar as costas para a minha família, em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, fique com essa palavra no nome de Jesus Cristo mesmo. Ao mesmo tempo que é uma palavra dura, porque o castigo veio para a nação de Israel, mas o tempo todo mostrando que, por meio das dificuldades e das lutas, há uma pedagogia, há um ensino de Deus por detrás disso, e nós precisamos estar atentos. Amém? Leia o texto, leia tudo isso que você ouviu e viu aqui, leia, busque na palavra de Deus mesmo, busque, entenda a verdade de Deus para a sua vida. O livro do profeta Abacuque, 3 capítulozinhos, é fácil para você ler. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu creio no Deus da salvação, eu creio no poder de Deus na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe, não se aparte dos seus lábios, das suas mãos, dos seus olhos, o livro dessa lei, a Bíblia, a palavra de Deus.